muito importante a velocidade do governo. Então, aqui em Porto Alegre, a gente pôde ver que... mexi ali um pouco o celular. A gente pôde ver que a gente teve uma velocidade muito mais rápida, tanto do prefeito quanto do governador. Então, o que a gente pode ver é que isso, por exemplo, eu sei que 60 leitos a mais vão ser construídos, enfim, vão ser colocados à disposição da sociedade agora, nos próximos dias, próximo mês. E cada semana está sendo entregue mais leitos. Então, isso é muito da resposta do governo. Por quê? Porque os agentes econômicos, como eu falei antes, eles se pautam na expectativa. Então, essas 4 variáveis aqui influenciam nas expectativas dos agentes para investir nos setores daquela cidade, por exemplo, do estado. Então, como é isso? Eu me sinto confortável em Porto Alegre, né? Mas em Maringá, em Paissandu, o pessoal tem trabalhado para aumentar esses leitos? Como é que tem sido? Enfim, a estrutura, né? Ou também a questão das políticas de isolamento social. Na verdade, o que eu percebo aqui, as políticas de isolamento, a Prefeitura de Maringá, no meu entendimento, foi rápida, né, nessa política de isolamento. Até muita gente reclamou, né? Sempre você tem uma resistência, sempre tem gente que acha que é exagerado ou não, né? É uma coisa muito subjetiva. E Paysandu tem acompanhado nesse sentido. A gente vê até que muitas vezes os decretos são copiados, assim, que publica-se o decreto em Maringá, no dia seguinte um decreto muito parecido em Paysandu, mas nesse sentido, sim. Em questão de estrutura, por exemplo, de leitos, né? Leitos de UTI, a gente vê que o governo do estado movimentou alguma coisa de uma estrutura de um hospital estadual que tem da Universidade de Maringá, que estava parado um setor lá e agora resolveram reativar. Maringá tentou se reorganizar, né, transformar algumas unidades básicas de atendimento em UPA, né? Não sei internamente como é que está essa organização, mas Paysandu, eu acho que essa crise serviu para mostrar a falta de estrutura que vinha há bastante tempo, né? Então aqui o atendimento, tem muita gente que fala que o hospital virou um pronto atendimento, que faltava muita coisa, a gente não tem UTI, né? Então hoje a gente está totalmente dependente de Maringá, né? Se você precisar de um leito de UTI, você tem que conseguir em Maringá. Entendi. Quando eu falei a respeito da demografia, da questão da população, foi por quê? Porque a gente pode ver que a Itália, a população praticamente, eu não me lembro, tá, exatamente, mas se era 60%, eu tinha visto mais ou menos isso, tá? Depois eu verifico e passo para vocês a porcentagem. Então, era muito idoso. Então, quanto mais idosos, maior é o risco dessas pessoas utilizarem a UTI. Que a gente sabe quanto mais vai passando a idade, mais riscos a gente tem de doença. E então, uma população mais idosa, ela vai precisar, se a transmissão do vírus ela aumentar, ela vai precisar muito mais de UTI do que uma população mais jovem, entende? E isso a gente está vendo. A África, por exemplo, é um país basicamente jovem, né? Em torno de 60%, é o contrário da Itália, mais ou menos. Só tem pessoal mais jovem. Então, dificilmente o pessoal jovem, o que ele faz? Ele se isola em casa, né? Quarentena, não precisa nem de leito UTI. Ele geralmente está com uma saúde mais tranquila em relação ao pessoal mais velho. Então, por isso que eu digo, né? A gente tem que cuidar dos nossos idosos nesse momento. E aí a demografia, o estudo da população, até da densidade demográfica, quanto mais gente num lugar só, ele aparece, né, nessa questão da corona crise, como eu tenho falado. Então, se a gente for analisar cada cidade nesse sentido, a gente já consegue ver. Por exemplo, se Paysandu fosse muito idosa, se viesse uma transmissão assim, rapidinha do corona, até quando tu falou ali da questão que um dia depois vem um decreto, um dia depois muda rapidinho. Um dia depois a transmissão do vírus numa cidade pequena, ela pode ser avalaçadora, né? Porque
né? Eu nem vou entrar aqui em detalhe de que eu trabalho em um hospital, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma clínica de idoso, por exemplo, que o enfermeiro estava no hospital e foi para o outro e ocasionou dele contrair ali o vírus, pegar o vírus e ir ali na clínica que tem idosos, você imagina o quanto isso não vai impactar aquela cidade e os leitos de UTI, né? Pensa, vamos supor, eu não sei quantos leitos tem em Maringá, ou Paysandu, enfim, e se uma clínica de idosos, né, daqui a pouco vem enfim, transmitir, assim, para os idosos que moram ali, né? Imagina só o impacto. Que a gente A tem gente visto teve muito em outros países. até a gente teve uma situação recente aqui, salvo engano, semana passada, que foi testado um caso positivo no Hospital Psiquiátrico de Maringá, né? E aí testaram todos os funcionários, deu um monte de positivo, os pacientes. Só que acontece, a maioria dos funcionários médicos, eles não trabalham só ali, né? Então aí, por exemplo, teve um médico de lá que também trabalhava no UBS em Paysandu. Daí foi testar todos os servidores aqui. Acho que a maioria deu negativo. Mas isso mostra que é fácil, né, essa transmissão cruzada aí de um estabelecimento de saúde para o outro, né? Você falou a questão da demografia. Aqui a gente tem uma questão muito interessante nessa região do Paraná, que é uma região que foi construída por uma companhia inglesa, que é a Companhia Norte Melhoramentos, né? Então, ela foi construída de uma maneira que nessa região você não tem, a cada 30 quilômetros você tem uma cidade. Então, as cidades estão muito próximas uma das outras. Então, acredito que isso também facilite a transmissão, né? Com 1 hora de carro, aí você passa em 4, 5 cidades. Então, talvez fica mais difícil controlar a transmissão de uma cidade para outra, né? Agora, e aí acredito que quando a gente fala também do impacto econômico, acho que, igual a gente falou, depende da vocação de cada região, né? Se Maringá vivesse só de turismo, eu acredito que seria mais impactada, né? Acho que a live do Instagram acho que vai cair. Com certeza. 1 hora. Eu vou iniciá-la de novo aqui, então. Pessoal do Facebook, aguarda só um minutinho que a gente vai reiniciar no Instagram. Só um minuto. Pessoal do Facebook, só um minutinho, já vamos voltar. Passou rápido 1 hora, hein? Passou, né? É muita informação. Voltamos ao vivo no Instagram. Deixa eu ver. Veja se você encontra aí, por favor. Pessoal, continuando, então. Opa, voltamos. O pessoal do Instagram está entrando novamente. Eu estava comentando com você, Miriam, a respeito da questão dos segmentos, né? A vocação de cada região, né? Claro que se aqui fosse puro turismo, o impacto pós-pandemia ou durante a pandemia seria muito maior, né? Até recentemente foi feito o planejamento aqui, o Maringá 2047, né? E que levantou as principais vocações da cidade, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem muito o setor de serviços, cresceu muito. Comércio como um todo é um comércio forte. O setor educacional é muito forte aqui em Maringá. A gente tem a Universidade Estadual, que é muito grande, e tem várias faculdades aqui, inclusive a Unicesumar, que é uma das maiores do país hoje.
O setor financeiro, né, a gente tem em Maringá a sede nacional da Sancor Seguros, a seguradora argentina. A gente tem a sede nacional do Sicob, da Cooperativa de Crédito. E a saúde também, né? A gente tem muitos hospitais em Maringá. Então, acredito que esses são os principais eixos de desenvolvimento, né? E aí, dentro desse contexto, o que você acha no sentido da recuperação da economia de Maringá? Como eu falei, aí a gente tem que analisar essas 4 variáveis e tentar responder elas. Elas é que vão nos dar a resposta. Né? Como eu falei, a partir dessas 4 variáveis, eu vou falar aqui de novo para o pessoal que de repente não estava aqui com a gente no início da live, que é principalmente a demografia, que é o estudo da população, se a população é jovem, se a população é mais idosa, porque isso vai impactar, né, na questão dos leitos da UTI. Quanto mais jovem, mais facilmente ele fica em casa, se isola e o vírus, né, não é transmitido, e daqui a pouco ele está bem, está tudo certinho, e já os idosos eles vão precisar mais de UTI, né? Então, a estrutura sanitária de uma cidade, um país, enfim, de estado, os leitos de UTI, quantos leitos tem? A população é jovem, é idosa? Principalmente o ambiente, a cultura, se a população de Maringá, se a população ela está respondendo ao uso de máscara, ao uso da higienização, porque nada adianta a gente usar máscara se a gente usar a máscara errado, né? Nada adianta a gente usar a máscara se a gente não lava as mãos, nada adianta usar a máscara se tu não passar álcool nas mãos quando tu pega algum utensílio, né? Quando tu tá fora da tua casa. Então, isso é que vai responder. Então, são variáveis que dependem muito mais da população, como a população é em si, né? O ambiente, a cultura, e também a velocidade do governo. O que Maringá está fazendo, né? Em relação a leito de TI, enfim, informação da população, educação. Então, vamos avaliar essas 4 variáveis, vamos ver o que ela tem, o que Maringá tem, qualquer cidade, qualquer estado, a gente avalia isso, e a partir dali as expectativas são enfim, criadas e analisadas para o futuro, né? Claro que a gente também pode ter uma outra variável aí, que é a sorte, porque tem alguns países que a gente não sabe como, mas simplesmente eles não têm quase nenhum caso do Covid. Então, aí fica uma incógnita, né? A gente vai responder, de repente, no futuro, né? Quando a gente conseguir, enfim, analisar um pouco com mais de racionalidade, sem muita emoção, né? Quando a gente vive qualquer coisa na nossa vida, a gente vive e responde, né? Aos questionamentos com muito mais emoção. Então, de repente, quando a gente passar por tudo isso, a gente vai conseguir analisar. Não existe uma resposta pronta, né? Então, da noite para o dia, pode existir uma grande transmissão do vírus, e isso pode responder negativamente para qualquer, né, cidade, como eu falei. E o que isso nos traz? Incerteza. Então, a gente tem o quê? Incertezas. Nada é fato, nada é concreto. A gente tem ainda um caminho a percorrer pela frente, mas se a gente conseguir avaliar essas 4 variáveis no sentido de enxergando ao longo dos dias e ao longo das semanas e meses as respostas, a gente vai conseguir ter uma precisão, uma expectativa muito mais, com menos, na verdade, a gente vai diminuir e mitigar essas incertezas. A gente vê que Maringá, boa parte da economia, claro, depende do pessoal poder voltar para a rua, depende do pessoal ter renda também, né? E aí, igual você falou, depende de variáveis externas, né? Então, se amanhã anunciarem que tem uma vacina que previne totalmente do corona e que dá para distribuir ela nos próximos meses, já tem uma virada na economia aí, né? E eu queria avançar um pouco nesse debate, no sentido, puxando para Paysandu, né? Porque Maringá tem essas dificuldades, como quase todas as cidades estão tendo, né? Por conta do corona. Mas Paysandu tem um agravante, né? Porque Paysandu hoje é considerado, e na prática realmente, uma cidade dormitório, né? Apesar de ter
indústrias de alguns setores até desenvolvidas, apesar de ter um bom comércio, né? Mas ainda a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras vão para Maringá todos os dias, né? Ou iam, né? Antes dessa pandemia. Então a gente tem problemas, por exemplo, em arrecadação per capita, né? Além de tudo, por conta da especulação imobiliária. Então Maringá é uma cidade que atrai muita gente, né? E só que Maringá é muito caro para se morar. A especulação imobiliária expulsa essas pessoas que vêm de fora para Paysandu e para Sarandi, né? Então, e aí vem as pessoas que têm uma renda menor. Para agravar isso aqui, a gente tem uma penitenciária na divisa do município, que teoricamente está em Maringá, mas na prática está dentro da área urbana de Paysandu. Então, tem muitas famílias do pessoal que está cumprindo pena que vem para cá. E que daí são famílias que vêm de fora, que precisam, claro, têm direito ao serviço público, creche, unidade de saúde, etc. Então acaba sendo uma cidade inchada para o poder público, né? E com a economia muito dependente de Maringá. Né? Como que você acha que tem esse desafio a mais, né? O que o poder público pode fazer? Olha, eu analisando um pouco assim, rapidamente, é, um pouco das contas públicas ali de Maringá, Paysandu e algumas cidades vizinhas, que eu me comprometi, né, ainda uma olhadinha contigo, e eu vejo assim que Paysandu ele está relativamente ele tem recebido mais, é que nem, vamos pensar numa empresa, nesse sentido, o Estado, ele, na minha visão, ele não é uma empresa, tá? Ele não pode ser visto como uma empresa. Mas vamos analisar como se fosse uma empresa no sentido de que ele tem que receber seus tributos e ofertar o serviço na mesma proporção, tá? Porque se, por exemplo, lucra, quer dizer que ele está recebendo mais tributo e está entregando menos. Se ele aumenta muito os seus serviços, enfim, entrega muito, ele está em déficit, ele não está recebendo, então ele está, enfim, utilizando crédito e de outros mecanismos. Então, por exemplo, o que eu vejo é Paysandu responder negativamente, ou seja, já está em déficit em relação às contas públicas, enquanto que as cidades vizinhas não. Então, pensa que se ele necessitar, se essa cidade, Paysandu, necessitar de crédito, como as contas vão ficar, né, dali para frente? Se já está ruim agora, como é que vai ser depois? Então, a tendência é piorar, infelizmente, tá? Eu estou sendo bem realista no que eu vi em relação às contas, porque Maringá, né, o que eu vejo é mais receita do que tem que pagar, né, despesa. Paysandu, não. Sarandi, que é uma cidade que, pelo que a gente conversou, é mais ou menos igual, né, a mesma dependência, e às vezes uma cidade que é dependente não significa, né, que ela tem a mesma, enfim, a mesma questão de economia, né. Então, a economia pode ser, às vezes, na região metropolitana, muito puxada, por exemplo, Viamão, Cocheirinha, aqui em Porto Alegre, Alvorada, cidade dormitório, e ela é muito puxada por Porto Alegre, mas nem sempre. Ela tem uma economia local que compreende esses empregos. E oferta, né, bastante emprego. Então, nesse sentido, eu vejo que Paysandu ele já está atrás, né, já está atrás das outras cidades em relação ao crédito, em relação à expectativa de questão de contas públicas, né? Então, com certeza ele já sai atrás, né? Então, a gestão das contas públicas, né, já demonstra uma administração que com certeza não está se ajustando assim na questão fiscal, né? Está gastando muito. Então, a gente tem que ter sempre um equilíbrio, né? Um desenvolvimento econômico sustentável, né? E o que eu vi ali em relação ao PIB, né, dessa cidade, principalmente Maringá tem muitos serviços, enquanto que a agropecuária é muito baixa. Já Paysandu,
tem uma agropecuária um pouquinho maior do que Maringá, no sentido, né, analisar a porcentagem, assim, é maior, e o serviço é muito menor do que, por exemplo, comparando a cidade de Sarandi, que é do lado, né, que a gente já conversou. Então, o que a gente pode ver é que, como eu falei, as pequenas empresas, elas trabalham muito a questão dos serviços para as grandes. Então, se as grandes estiverem mal, provavelmente as pequenas são dependentes dessa, apesar de gerar muitos empregos. Então, por aí a gente já consegue sentir o impacto que vai ter, né? Eu vejo que, até a gente estava conversando sobre isso à tarde, né? Paysandu tem uma característica complexa, né, até para administrar, porque ela não é uma cidade polo como é Maringá, que tem muita arrecadação, que tem um setor de serviço, né, como você falou muito bem, que vem muito forte, né? Isso foi o reflexo de uma mudança até na sociedade civil organizada junto com o poder público a partir da década de 90 em Maringá, de focar o desenvolvimento de serviços, né? Já que até que o ISS fica direto para a prefeitura, né? Que não acontece com o imposto sobre a indústria. E Paysandu também não é uma cidade pequenininha, igual a gente tem algumas cidades da região que são bem pequenas e que também, mas tem uma arrecadação e uma renda per capita da população grandes, né? O volume total de arrecadação às vezes é pequeno, mas proporcionalmente é uma boa arrecadação. Isso tudo por ser cidade dormitório, né? Muita gente que vem de fora, a cidade fica, entre aspas, aí, inchada, né? Você tem muita gente, a arrecadação às vezes não acompanha. Mas aí eu concordo com você, né? Que quando a gente está falando em déficit, né? Deveria ser melhor trabalhar das duas pontas, né? Então, como aumentar a receita, né, do município? Não adianta a gente querer transformar Maringá na vilã de Paysandu, né? Claro que tem muita gente que veio para Paysandu atraído por Maringá, mas também boa parte da atividade econômica de Paysandu depende de Maringá, né? As pessoas que trabalham lá e vêm comprar aqui, isso está tudo conectado, né? E a gente tem que arrumar formas de aumentar a arrecadação, né? Será que não tem um segmento que a gente pode desenvolver aqui? A gente viu, por exemplo, alguns anos atrás, a cidade de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, que fez um trabalho muito bom nesse sentido, né? Que o prefeito conseguiu fazer parceria com algumas empresas que estavam tendo seus benefícios, né, vencendo em Curitiba pelo prazo, negociou com essas empresas, trouxe para Pinhais, aumentou a arrecadação e aí sobrou dinheiro para investir, né? Tanto é que o prefeito foi reeleito lá, eu não lembro o valor exato, mas chegou a ser o prefeito com a maior avaliação, melhor avaliação do Brasil, proporcional, né? Então tem que trabalhar aumento da arrecadação, né? Não adianta ficar esperando a arrecadação aumentar por conta, que aumenta, mas não é suficiente. E também gastar melhor, né? Porque não adianta nada, né? Você aumentar um pouco a arrecadação e você criar gastos de qualquer maneira, né? O que a gente tem visto é que a arrecadação ela tem diminuído drasticamente por essa questão do isolamento social, né? Tu não gasta, tu não contribui com o imposto, com o tributo. Isso é fato, né? Então, o que a gente tem visto também é a política de governo vão repassar, né? O governo federal ele vai repassar alguns montantes para as cidades, para os estados. Então, hoje a gente tem uma corrida por esses montantes aí. Todo mundo quer receber, né? Essa ajuda, essa mão do governo. E acho que também é factível, porque não tem como. O isolamento social ele não vai te proporcionar. E no pós-Covid também aumenta a arrecadação, né? A gente está vendo aqui que o Brasil ele tem uma expectativa de queda de 5% no PIB, então tu imagina a porcentagem já do crescimento, não sei, talvez de Maringá e de Paysandu pode ser negativo também, né? Então se tiver no 0 a 0 ainda estamos bem, mas
provavelmente acredito que vai ser negativo, pelo que eu estou vendo aqui, porque tem muitos serviços, né? E o setor da agropecuária também no Brasil, há uma grande expectativa das quedas dos preços. Eu estava até dando uma olhada nos relatórios de analistas a respeito da agropecuária, porque eu já venho discutindo muito essa questão que o Brasil ele pode utilizar essas commodities, que ele é muito forte nisso, né? É como a gente estava comentando, que essa cidade também tem muito a questão da agropecuária. Só que se os preços vão cair, né? A princípio é essa expectativa, então a arrecadação também vai cair. E aí, pensando assim, os serviços também vão cair, e assim vai, né? Assim funciona a economia. Então, não penso que vai ser uma retomada aqui nesse ano, né, no próximo ano. Por exemplo, o Brasil, após a queda de após o crash aquele da Bolsa de Valores de 1929, a crise, ele demorou 10, 15 anos, né, para sair daquele ciclo vicioso. Porém, nós tínhamos o grande problema que era a dívida externa. Então, eu, Miriam Dameles, sou um pouco mais positiva em relação à nossa retomada, principalmente por a gente estar também um pouco mais calejado nesse sentido. A gente já teve uma economia muito mais puxada pela substituição das importações, ou seja, vamos tentar produzir aqui o que antes a gente importava, né, a preços de dólar, que hoje o dólar cada vez mais dispara. E há uma expectativa também muito grande que o dólar vá a 8, até 10 reais, eu já ouvi de alguns analistas bem. Então, assim, vamos tentar trabalhar internamente, né, como eu falei, e não vejo um crescimento positivo tanto para Maringá como para o Brasil, o que a gente tem visto, né? Apesar de, claro, a gente tem essas expectativas, nós somos brasileiros, né? A gente não desiste nunca, a gente tem esperança. Vamos ver aqui, ó. Eduardo Antonello, pergunto por que o estado e o município aqui estão quebrados. Eduardo, boa pergunta. O Eduardo, ele sempre participa das lives, fico muito feliz. Né? Também, eu sei que ele tem mestrado em economia, a gente sempre discute a respeito dessas questões. Salários atrasados e parcelados, vamos ter que esperar pela ajuda da União. Essa é uma grande questão, eu não sei como é que funciona Maringá, tá? Mas, por exemplo, assim, a gente, ao meu ver, um grande problema do Brasil é essa questão dos tributos, porque fica na mão da União. Todos os tributos brasileiros, eles estão na mão da União. Então, isso aí, tu centraliza o poder, centraliza... Porque o que é o poder? Poder econômico. Para onde é que vai o tributo que a gente paga? Né? Na maioria do federal, qualquer tributo, enfim, vai tudo para a União. E aí é a União que repassa. Enquanto que quem sabe onde é que a gente precisa mesmo atuar é o município. E o município fica quase que sem nada. Aí, né, trabalhando aos trancos e barrancos, aí dependendo da administração pública que já é passada, como, por exemplo, a gente viu aqui Paysandu, gasta mais do que recebe, o que vai acontecer? Não vai ter dinheiro para pagar. Não tem o que fazer. Não gosto de comparar enfim, o Estado com empresa, também não gosto de comparar o Estado com uma família, mas na questão básica do recebe tributo e transfere em serviço, né, a gente tem que ter sempre um equilíbrio. E aí, claro, quando a economia vai de vento em popa, vai fazer o quê? Crédito, expansão monetária. O que é expansão monetária? Crédito. É o pessoal da oferta, o pessoal, os investidores investindo. Quando tem muito dinheiro no mercado, tu fica mais tranquilo, tu fica mais confiante, e aí tu investe. Ou seja, tu vai diminuir os teus riscos, né? Tu tem um caixa ali para te dar uma certeza que tu vai continuar tranquilo. Então, não podemos esquecer de ter aquelas reservas, e que o Brasil aprendeu bem, né? Depois das últimas crises. Né? Então, essa resposta é do Eduardo. Legal. De Maringá, tem uma amiga lá, Fernanda Júlia. Olha aí, ó. Eu sou de Paysandu, estão perguntando se eu vou ser candidato em Maringá também. Né? Se for sair candidato, é em Paysandu. Mas obrigado. Um abraço aqui para o Ednilton Rogério, um amigo meu aqui.
Tá falando boa noite, o setor de transporte escolar e turismo está passando muita dificuldade, realmente. O Marcos Costa está fazendo a pergunta de US$ 1 milhão aqui, né? Como abaixar o dólar, né? Pá! É com as reservas, né? Por isso que a gente tem as reservas. A questão do câmbio também é muito importante. A gente não pode deixar que o dólar ele chegue a 10. Aí tem o Banco Central, tem toda uma política de governo, né? Para isso, mas muito vai importar a questão da demanda. Como é que é a questão do dólar? Quando tem muito dólar no mercado, né, desvaloriza. Oferta e demanda. É tão simples às vezes. Quer dizer, para mim, né? Eu sei, gente, que às vezes eu tento falar um pouco mais de economia a palavras bem mais fáceis, né? Hoje a questão do dólar é flutuante, o Eduardo Antonello. A questão do Bretton Woods, toda aquela questão histórica econômica lá que a gente conversa muito. Então, vai depender do governo que o governo tem interesse, tá? Porque nesse sentido, a gente tem aquelas empresas que são afetadas muito pela importação, que os seus insumos são em dólar, né? Então, tudo vai depender dos interesses do governo e também da nossa economia. Hoje, o que a gente tem? O interesse maior do governo, até eu coloquei isso no meu Instagram, que no sentido de imprimir moeda, imprimir o real. Aí todo mundo, né, já veio para cima, já me mandaram mensagem no Instagram, WhatsApp, porque assim, o que a gente vê hoje, a gente, enfim, lê as notícias, né, daí quando o ministro da Economia diz que vai imprimir real se for necessário, né? Porque, gente, porque cada vez mais a taxa de juro ela vem diminuindo, diminuiu 0,75 né, nos últimos tempos, ali nos últimos dias, que a gente tem visto. Então, o que acontece? Tinha até comentado antes sobre o juro negativo. Então, quando a gente tem um juro baixo, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar o seguinte, vou me arriscar lá fora, né, investindo, enfim, abrindo uma empresa, um negócio, vamos pensar um pensamento bem simples. Ou vou colocar na poupança, ou é indexada ali a taxa Selic. Aí depende. Quanto risco tem esse mercado? Quanto risco a gente está no coronavírus, né? Então, é tudo incerteza. Então, vai fazer o quê? Vamos colocar o dinheiro nos títulos públicos. Esses títulos públicos, o governo retém o real do mercado também, né? E aí valoriza um pouco o real e aí baixa um pouco o dólar. Enfim, questão assim, eu acho que de repente a gente até pode colocar numa outra live, de repente é muito complexo aqui pra gente ficar falando nessa questão da cara do Diego, né? Então vamos pensar outras, vamos lá. Vamos para as coisas mais simples. Olha legal, a questão do dólar vai impactar bem, né? Tem a questão da exportação, né? Que é um setor que tem muita produção de milho e soja, né? Soja, exportação nesse preço de se chegar a 10 reais cada dólar, o preço do soja vai lá em cima, né? Não sei se daí o preço da commodity em dólar vai cair ou não, né? Mas eu achei muito interessante que você falou do Pacto Federativo, que é uma discussão recorrente aqui, né? Até um palestrante uma vez em um evento disse que de pacto não tem nada, porque pacto é quando todas as partes concordam, né? Que tem uma imposição federativa, né? Porque desde a Constituição de 88 foram criando mais obrigações para os municípios, mas o recurso fica concentrado todo na União, e aí depois tem que a gente vê prefeitos junto com os deputados tendo que passar o chapéu, né? Tendo que passar o chapéu pedindo para o recurso voltar. O recurso voltar. E eu acho muito difícil que se mexa nisso, porque por que os deputados e senadores vão votar para tirar poder deles mesmos, assim, né? Deles mesmos, né? Não sei. Agora, você gostaria de complementar mais algum ponto?
Tem um pessoal perguntando como está a situação de Porto Alegre. Marcos. Que o Marcos é de Curitiba, né, o seu pessoal. Olha, como eu falei, Porto Alegre, estamos com expectativas, como eu posso dizer, não é negativas, mas um quanto mais positivas, menos negativas possíveis em relação a outras cidades e estados. Nós somos a primeira capital com menos transmissão do vírus, então isso aí deixa as nossas incertezas um pouco de lado, né? A gente já está abrindo comércio aqui em Porto Alegre, já abriu, assim, grande parte do comércio, o pessoal já está na rua, já tem restaurante, então as coisas são bem melhores, tá, do que outras cidades. Então isso eu agradeço por estar em Porto Alegre nesse momento. E muitas pessoas também, né? Então, olha que o pessoal está atualizando aqui, ó, a questão das mortes por dia. Hoje foram 3, eu não sei quantas foram em Maringá, né? Mas assim já dá para comparar a curva daí do corona, né? Questão de óculos, essas questões assim, são mais. Mas é isso, né? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma positiva. Não sei se algumas vezes eu fui um pouco mais complexa nas minhas palavras em relação à economia. A gente vai tentar nas próximas lives também falar um pouco mais, uma linguagem mais simples, que o meu objetivo aqui é que todo mundo entenda um pouco mais de economia e discuta mais, né? Tá certo, Miriam. Eu acho que foi muito interessante. Eu tinha visto mais uma pergunta. O Alessandro do Catedral tá mandando uma pergunta aqui, né? Que ele fala do dólar e pergunta dos principais caminhos a tomar diante dessa subida tão grande no momento em que vivemos, né? Que foi aquilo que a gente Vou conversou, comprar né? o dólar. Para quem tem viagem programada ficou pesado, né? Mas não, a pergunta do Alessandro eu acho que é muito daquilo que a gente comentou, né? Que depende muito da retomada, depende daquelas variáveis. Eu anotei as variáveis aqui, né? Depende muito dessas variáveis, né? Depende do setor, né? Estão perguntando aqui a Mônica Guerreiro, construção civil. O que você acha? A questão, assim, ó, a construção civil aqui até foi bastante questionada, inclusive eu estava na entrevista ali, debate na rádio sobre a abertura ou não do comércio em Porto Alegre, a gente ficou só nos serviços essenciais, né, inicialmente. Vou falar rapidinho, tá? A gente já está um tempinho já aqui, mas vou falar rapidinho. Então, a construção civil foi um dos serviços que entrou nos essenciais aqui em Porto Alegre. Então, também ficou muito aberta essa questão, o que é essencial, o que não é. Mas aqui, em Porto Alegre, a construção civil, ela continuou, porque querendo ou não, gente, que impacto que tem se acontece alguma coisa numa construção, né? Ou questão, qualquer coisa, né? A gente vive disso, a gente mora, né? A gente, agora, pensando no serviço, né? Então, não parou. Mas a questão também imobiliária, não sei se seria essa a pergunta, né, de serviço, ou seja, a princípio, a curto prazo, eu não vi nenhum desemprego impactante no setor do civil, né, da construção civil. O que eu vi foi em outros setores. Nesse sentido da construção civil, a curto prazo eu não vejo tanto, mas eu penso mais a médio e longo prazo, sim, porque a gente vive, né, a gente vai viver o quê? Da demanda, né? Então, a princípio, a demanda ela vai se retrair nesse pós-Covid, durante o Covid a gente já está vendo. Então, possivelmente, as pessoas não vão ter tanto crédito para a inadimplência, né? Daqui a um pouco ela vai estourar aí, né? E aí o pessoal não vai ter como pagar os seus financiamentos. Então, por isso que tem as políticas governamentais no sentido de né, dar um espaço para o pessoal não poder se organizar e continuar a pagar, né? Então, a carência, né? De repente, o que eu estou vendo aí é que alguns bancos já estão dando uma carência no pessoal. Então, porque querendo ou não, faz um financiamento, daí, né, tudo é um elo ali, são os elos ali da corrente, e chega lá no último,
que é o setor da construção civil. Então, nesse sentido, eu enxergo assim, tá, gente? Até poderia dar uma pesquisada maior sobre isso. Talvez se Gente, tiver são uma muitas política, perguntas, mas né? talvez se tiver uma política de crédito aí de repente, mas eu quero mais uma vez Não aí, explicando a inadimplência. porque se Não tiver, sabemos. se tiver, se tiver crédito, a construção civil eu acredito que gira, né? Porque demanda tem, será que vai ter dinheiro para pagar essa demanda, né? Será que quem demanda isso vai ter o recurso? Porque a gente sabe que, por exemplo, se a gente fala de habitação, tem muita casa popular para fazer. A gente fala de infraestrutura, tem muita coisa para fazer. Mas quem vai pagar isso? Aí entra naquela conversa que a gente falou do Estado gastar, né? Investir. Mas eu quero já passamos um pouquinho das 10 horas já. Eu quero te agradecer mais uma vez. Acho que o nosso bate-papo foi muito produtivo. O pessoal está elogiando bastante aqui. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, tá? No Facebook e no Instagram. Bastante gente participou, mandou pergunta. Peço desculpa se ficou alguma pergunta para trás, mas depois a gente responde. Para o pessoal que está assistindo, na próxima terça-feira, às 19 horas, a gente vai fazer uma live com o Carlos Eduardo Bortô, que é gerente da Cocamar, da Cooperativa Agroindustrial aqui da unidade de Paissandu, falando dos desafios da agricultura, né? Até nessa parte de comercialização também, né? Estou curioso para ver o que ele vai falar nessa questão de estratégias de comercialização também. E quero agradecer mais uma vez você, Miri, e passar a palavra aí para você dar um tchau para o pessoal. Obrigado. Eu agradeço também estar aqui com seus amigos, conversando sobre o que eu gosto, né, de pesquisar, de ler, estudar. Quero também deixar aqui o meu blog da Miriam, economista.com. Então lá eu explico assim com linguagem assim, bem fácil assim, de entender, a respeito, boto uns gifs, assim, umas brincadeiras, assim, é bem divertido. Tem meu YouTube também, que eu tenho alguns vídeos, tenho feito algumas pesquisas de preço também, a respeito da inflação, dos alimentos. Meu Facebook é Miriam Economista, minha página também Miriam Economista, no Facebook e no Instagram, aqui, todo mundo, né? Pode me seguir aí, vamos trocar várias ideias sobre economia. Muito bom falar aqui com o seu pessoal, fico muito feliz. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Aqui em Porto Alegre tá mais frio, tá, gente? Então, estou um pouco encolhida aqui. Agradecer de coração todos os que colocaram um pouco do seu tempo aqui nessas lives. E hoje em dia, assim, olha, é todo mundo fazendo live, né? E falando um pouco de economia. Há um pouco tempo atrás, eu já tinha um Instagram que eu queria falar muito sobre economia, né? Mas eu falava, às vezes as pessoas nem têm tanto interesse, né? Então, agora é um interesse, assim, várias perguntas recebo na minha página. Estou muito feliz em poder contribuir um pouco para cada um, né, com algum conhecimento, um pouco de conhecimento de economia na vida de todos. Muito obrigada. Tenho certeza que foi muito útil para quem está assistindo. Eu aprendi bastante aqui durante a live. Quero te agradecer novamente, agradecer o pessoal que está assistindo. Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Um grande abraço.